Olá, meu nome é Júlio Vaz e vamos hoje fazer comentários sobre o crime do artigo 253 do Código Penal. Este crime está previsto entre os crimes de perigo comum, que é um dos capítulos que está previsto no título dos crimes contra a incolumidade pública dentro do nosso Código Penal. O artigo 253 tem um nome em iuris grande e a gente vai passar então a verificar que o artigo 253 cuida do crime de fabrico, fornecimento, aquisição, posse ou transporte de explosivos ou gás tóxico ou asfixiante. Temos aqui mais um crime de perigo comum, ou também chamado crime de perigo coletivo, que é o crime que atinge um número indeterminado e indeterminável de pessoas, condutas que atingem e expõem a perigo a coletividade. Esse crime pode ser também classificado como crime de perigo presumido, também chamado na doutrina de crime de perigo abstrato, onde a lei presume a ocorrência do perigo. Este crime vai trazer a presunção iuris et de iure, que não admite a produção de prova em contrário, ou seja, no comportamento da conduta prevista no artigo 253, o agente não poderá provar que o seu comportamento não gerou perigo, porque a lei estará presumindo a ocorrência do perigo. Vamos verificar como está previsto o tipo penal do artigo 253. Fabricar, fornecer, adquirir, possuir ou transportar, sem licença da autoridade, substância ou engenho explosivo, gás tóxico ou asfixiante, ou material destinado à sua fabricação. Detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Vamos observar já inicialmente que em momento algum o tipo penal trouxe como elementares, como fez os artigos 250, 251 e 252 do Código Penal, o expor a perigo. Não é uma elementar do artigo 253 a exposição a perigo. Por quê? Porque já está no nome do capítulo. Ou seja, este comportamento aqui descrito expõe a perigo. Este é um crime de condutas múltiplas, é um tipo penal alternativo. Traz para os senhores 5 verbos núcleo. Tem fabricar, que é elaborar mecânica ou quimicamente. Fornecer, que é entregar a título oneroso ou gratuito. Adquirir, que é conseguir, obter a título oneroso ou gratuito. Tem possuir, que é ter à disposição. Tem transportar, que é remover por conta própria ou alheia de um lugar para outro. Observamos que este tipo penal tem 5 verbos núcleo e, por isso, é um crime de condutas múltiplas. Todo tipo penal que tem mais de um verbo, que tem mais de uma conduta núcleo, é um tipo penal alternativo. Observamos que, para facilitar, vou utilizar apenas um verbo na minha manifestação. Transportar, sem licença da autoridade, substância ou engenho explosivo. Então, vou limitar aqui nisso para a gente poder ter a visualização. Transportar, sem licença da autoridade, engenho explosivo. Estamos presumindo que este transporte gera perigo porque não existe licença da autoridade. A licença é um elemento presente no tipo penal que tem que fazer-se presente. Então,
Sem a licença, estaremos presumindo a ocorrência do perigo. Não houve ou não existe a licença e o condutor que fez o transporte quer provar que não houve perigo, mas ele não pode, porque este é um crime de presunção iuris et de iure, que não admite prova em contrário. O sujeito ativo, o realizador da conduta, não pode provar, porque a lei não o admite, realizar prova de que não houve perigo. Este crime está protegendo a incolumidade pública. O objeto jurídico, o que estamos tutelando, protegendo, é a incolumidade pública. O conjunto de bens da coletividade, a sua vida, a sua integridade física, a sua saúde, o seu patrimônio. Não há nenhuma qualidade especial para o sujeito ativo. Então, este crime pode ser praticado por qualquer pessoa. Também não temos, em relação ao sujeito passivo, nenhuma novidade dos crimes que anteriormente nos manifestamos. Aqui também será sujeito passivo a coletividade. Afinal, estamos em um crime de perigo comum, que atinge um número indeterminado de pessoas. Volto a lembrar, nos crimes em que o sujeito passivo é uma entidade sem personalidade jurídica, como este artigo 253, em que temos a coletividade, a doutrina o qualifica como crime vago. Então, crime vago é aquele em que o sujeito passivo não tem personalidade jurídica. Vamos observar ainda com os senhores que este crime tem como elemento subjetivo o dolo, que é o ânimos, o desejo do quê? De realizar as condutas do tipo penal sem possuir licença da autoridade. Então, a licença da autoridade, a posse dela é um elemento essencial para a configuração do crime. Vamos observar que esta prática delituosa não existe na modalidade culposa. Então, se houve uma falha em relação à licença, em relação ao produto que estava sendo transportado, é possível demonstrar-se a atipicidade pela ausência do dolo necessário a este tipo penal. Tendo em vista que este tipo penal não traz uma finalidade em específico na vontade do agente, apenas traz a conduta, nós não temos um dolo específico. Nós estamos diante de um crime em que o dolo é genérico. Voltando à licença da autoridade, nós temos neste artigo 253 um elemento normativo, porque a lei fala em sem licença da autoridade. Isto vai fazer com que o juiz tenha que formar um juízo de valor e ultrapassar a sua normal função de conhecimento que está dentro do texto da lei. Mas ele vai ter que passar a analisar a licença. E a posse da licença vai gerar a exclusão da tipicidade, a exclusão do crime. Para a consumação do artigo 253, então, basta a realização de qualquer dos verbos núcleo, do adquirir, do fornecer, do transportar. Qualquer um dos 5 verbos núcleo, quando realizados, geram a consumação do tipo penal, não havendo a licença. A tentativa, para os doutrinadores, não é tratada como possível, tendo em vista justamente a questão do tipo ser um tipo penal alternativo, ser um tipo de condutas
múltiplas. Ou seja, neste tipo, um verbo pode ser antecedente lógico de outro. Então veja, eu estou imaginando que alguém vai ser interrompido quando está realizando o fabrico. Mas se para fabricar ele já tem a posse da substância, então o crime já está consumado pelo verbo possuir. E ele não responderá por tentativa de fabricar. Observo, para a doutrina, a tentativa neste crime é inadmissível. Este crime é de ação penal pública incondicionada, não fazendo a lei previsão, nem a necessidade de queixa, nem de representação, nem de requisição do ministro da Justiça. No silêncio da lei, a ação penal, pela regra do artigo 100 do Código Penal, é pública incondicionada. A competência de fiscalização para este comportamento é de um órgão federal, mas observamos, se este comportamento não tiver nenhuma conotação política, a justiça comum é competente para cuidar do artigo 253. Gostaria de acrescentar que as polícias civis dos estados recebem por delegação da Polícia Federal a obrigação de proceder à fiscalização dos produtos controlados, produtos que podem ser utilizados para a construção de engenhos explosivos ou de gases tóxicos ou asfixiantes. Então, os senhores terão nas polícias civis setores próprios que vão cuidar dos produtos controlados. Vamos falar um pouquinho aqui de material nuclear. O material nuclear é tratado no Brasil através de lei própria. É a Lei 6.453 do ano de 1977, que dispõe sobre a responsabilidade criminal por atos relacionados com atividades nucleares. Esta lei é uma lei especial em relação ao artigo 253. Se tivermos um conflito aparente de normas, vamos nos valer do princípio da especialidade e vamos aplicar a Lei 6.453 do ano de 77 ao invés do artigo 253 do Código Penal. Então, o material nuclear é tratado por legislação especial própria. Seriam essas as notas que apresentaríamos aos senhores sobre o crime do artigo 253 do Código Penal, observando e insistindo no seu característico diferenciador. Ele é um crime de perigo abstrato, um crime de perigo presumido, onde a lei presume o perigo e não admite prova em contrário. Muito obrigado por sua atenção.